Conhecido como paixão nacional, o futebol é um jogo que, hoje, mobiliza a paixão de diversas pessoas espalhadas pelo mundo. Ganhando destaque ímpar no mundo dos esportes, a Copa do Mundo de Futebol é considerado o maior evento esportivo do planeta. Porém, todo esse destaque dado ao desporto coletivo remonta uma história bastante longa, bem mais antiga que a do tempo em que o britânico Charles Miller viria a ser considerado o inventor desse esporte. O ato de impulsionar uma bola com os pés para fazê-la chegar a um determinado destino começou na China, entre os séculos 2 e 3 a.C. Com o nome de Soshu, o jogo consistia em chutar uma bola, feita de couro e recheada com penas e cabelos ou crinas, em direção a uma pequena rede fixada entre duas estacas de bambu. O jogador podia usar os pés, o peito, as costas e os ombros, mas não as mãos ao mesmo tempo em que resistia aos ataques dos oponentes. O futebol moderno, entretanto, tem origem bem mais recente. Coube aos ingleses organizá-lo nos moldes que conhecemos atualmente. Nesse sentido, o esporte mais popular do planeta nasceu oficialmente em 1863, na Inglaterra, quando houve a separação de duas vertentes do rugby. Em 1823, na Rugby School, coexistiam dois grupos de praticantes cujas visões sobre o esporte divergiam. Em um grupo, o rugby era praticado sem que a bola pudesse ser tocada com as mãos, enquanto no outro isso era permitido, como ocorre até hoje na modalidade. Ao longo das décadas seguintes, as práticas das duas vertentes conviveram, até que, em 1863, elas se separaram oficialmente. O momento crucial da história do futebol moderno se deu em 26 de outubro de 1863, quando, em Londres, foi realizada uma reunião envolvendo representantes de 11 clubes e os veteranos da Universidade de Cambridge. À época, o futebol era praticado com diferentes regras, e um dos objetivos do encontro era buscar uma padronização. Aquele simpósio marcou o nascimento da Football Association FA. Ficou decidido que o futebol seria separado do rugby. Foram necessárias, porém, mais 6 reuniões nos 44 dias seguintes, até que a FA pudesse se organizar efetivamente e as regras fossem oficializadas, o que ocorreu em 8 de dezembro daquele ano. Em 19 de dezembro de 1863, a FA promoveu a primeira partida de sua história, entre as equipes de Barnes e Richmond, disputada no Limes Field, em Barnes. O jogo terminou empatado em 0-0. A primeira partida internacional foi disputada em 30 de novembro de 1872, na Escócia, entre Inglaterra e Escócia, e também terminou empatada sem gols. O futebol cresceu rapidamente nos anos seguintes. Em 21 de maio de 1904, foi fundada, em Paris, a Federação Internacional de Futebol FIFA. Em 1930, veio a primeira Copa do Mundo, no Uruguai, com 13 equipes, vencida pela seleção anfitriã. Hoje o futebol é o maior esporte do planeta, com 209 países afiliados à FIFA. O futebol foi disputado pela primeira vez em Olimpíadas nos Jogos de Paris, em 1900. À época, o esporte ainda engatinhava e apenas 3 nações estiveram representadas na modalidade: Grã-Bretanha, França e Bélgica. A Grã-Bretanha derrotou os franceses na decisão, por 4-0, e o país inventor do futebol se tornou o primeiro campeão olímpico da história. A história do futebol no Brasil começou em 1895, pelas mãos dos ingleses, assim como na maioria dos outros países. Os registros mais antigos sobre o futebol praticado no Brasil, porém, datam de 1875, em Curitiba. A aristocracia dominava as ligas de futebol, enquanto o esporte começava a ganhar as várzeas. Alguns clubes, principalmente fora do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, ainda resistiam à modernização e continuavam amadores. Mas com o passar do tempo, quase todos foram se acomodando à nova realidade,
diversos clubes tradicionais e consagrados abandonaram a elite do futebol ou até mesmo o esporte por completo. Durante os governos, principalmente de Vargas, foi feito um grande esforço para alavancar o futebol no país. A vitória no Mundial de 1958, com um time comandado pelos negros Didi e Pelé, pelos mestiços Vavá e Garrincha e pelo capitão Bellini, ratificou o futebol como o principal elemento da identificação nacional, já que reúne pessoas de todas as cores, condições sociais, credos e diferentes regiões do país. O futebol, também referido como futebol de campo, futebol de 11 e, controversamente, futebol associado, é um desporto de equipe jogado entre dois times de 11 jogadores cada um e um árbitro que se ocupa da correta aplicação das normas. É jogado num campo retangular gramado, medindo de 45 a 90 metros de largura, por 90 a 120 metros de comprimento, com uma baliza em cada lado do campo. O objetivo do jogo é deslocar uma bola através do campo para colocá-la dentro da baliza adversária, ação que se denomina gol. A equipe que marcar mais gols ao término da partida é a vencedora.